Olá, bem-vindos a mais um programa Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Você sabe com quantos anos uma pessoa pode receber o sacramento do crisma, a confirmação? Fique conosco, que hoje você vai descobrir. Vejamos o que o direito canônico nos fala a respeito da idade para a administração do sacramento da confirmação. Acompanhe comigo. Cânon 891. O sacramento da confirmação seja conferido aos fiéis mais ou menos na idade da discrição, a não ser que a Conferência dos Bispos tenha determinado outra idade, ou haja perigo de morte, ou, a juízo do ministro, uma causa grave aconselhe outra coisa. Pois bem, nós temos no direito canônico, portanto, uma norma de idade geral para o sacramento da confirmação. E essa norma geral é de que o sacramento seja administrado mais ou menos na idade da discrição. A idade da discrição, ou também a idade do uso da razão, ela acontece quando a pessoa completa 7 anos de idade. Portanto, a norma geral para a Igreja no mundo todo é de que a administração da confirmação ocorra mais ou menos na idade da discrição, mais ou menos, portanto, com 7 anos de idade. Pode ser um pouco mais de 7, pode ser um pouco menos de 7, porque é mais ou menos na idade da discrição. Porém, há 3 exceções para a utilização desse critério da discrição para a administração do crisma. A primeira exceção é a Conferência dos Bispos de uma determinada localidade pode estipular uma outra idade para a recepção da confirmação. Então, esta é a primeira exceção. A Conferência dos Bispos no Brasil leva o nome de CNBB. Portanto, a CNBB pode estipular para toda a Igreja Católica no Brasil uma outra idade para a recepção do crisma. A segunda exceção é em perigo de morte. Em perigo de morte, portanto, não se aplica o critério da discrição para a recepção do crisma. E a terceira e última exceção é quando o ministro que administra o sacramento do crisma, por ocasião desta administração, julga que, por causa grave, deva-se observar uma outra idade diferente da idade da discrição. Então, essas são as normas que nós podemos encontrar no direito canônico. No Brasil, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil estipulou uma outra idade. Vejamos qual é. Quanto ao Cânon 891. Como norma geral, a confirmação não seja conferida antes dos 12 anos de idade. Contudo, mais que com o número de anos, o pastor deve preocupar-se com a maturidade do crismando na fé e com a inserção na comunidade. Portanto, a juízo do ordinário local, a idade indicada poderá ser diminuída ou aumentada de acordo com as circunstâncias do crismando, permanecendo a obrigação de confirmar os fiéis ainda não confirmados que se encontrem em perigo de morte, seja qual idade for. Esta é a norma
complementar da CNBB no que diz respeito ao sacramento do crisma. Portanto, no Brasil, a idade para se receber o crisma é a idade de 12 anos. Em perigo de morte, qualquer idade. E o ordinário local, que significa o bispo diocesano, o vigário geral ou os vigários episcopais, dependendo das circunstâncias, poderá estipular uma outra idade de acordo com as condições de cada crismando especificamente. Você entendeu agora o que a normativa legal nos apresenta sobre a idade do crisma. Mas afinal de contas, com quantos anos uma pessoa pode ser crismada? Vamos agora direto ao ponto. Como regra geral, o crisma deve ser administrado mais ou menos na idade da discrição. O ministro que administra o sacramento da crisma pode estipular uma outra idade dependendo de uma causa grave para aquela específica pessoa. Em perigo de morte, não há critério de idade. Em perigo de morte, se administra o sacramento do crisma para aqueles que já são batizados e ainda não foram crismados. Para o Brasil, nós temos então a seguinte normativa: não se crisma antes dos 12 anos de idade, a não ser que seja em caso de perigo de morte. O ordinário local, o bispo, o vigário geral e, dependendo do caso, o vigário episcopal, pode, para aquele crismando específico, estipular uma outra idade, pouco mais de 12 anos ou pouco menos de 12 anos. Vamos agora para algumas observações. Primeiro, se o ministro que for administrar o crisma for diferente da figura do ordinário local, ou seja, o bispo diocesano, o vigário geral, ou, dependendo do caso, o vigário episcopal, e esse ministro, por razões graves, considera que deve admitir alguma exceção aos 12 anos, a regra dos 12 anos, então, havendo causa grave, ele poderá admitir uma exceção para essa norma no Brasil dos 12 anos de idade. Um exemplo de quando o ministro administra o crisma e não é o ordinário local é o caso do pároco que batiza alguém que já saiu da infância. Nesse caso, o próprio direito canônico autoriza o ministro, no caso o pároco, a administrar também o sacramento do crisma. Uma segunda observação: o bispo diocesano, como regra geral para a sua diocese, não pode estipular uma idade diferente da dos 12 anos estabelecidas pela CNBB. Isso é comum, às vezes, nós verificarmos em algumas igrejas locais, em algumas dioceses. Se dá uma norma geral estipulando que apenas jovens com 15 anos, 16, às vezes até mais, possam ser crismados. Não estou aqui tecendo críticas, estamos fazendo apenas uma análise do ponto de vista do direito canônico. E do ponto de vista legal, o bispo diocesano não tem autonomia para estipular uma idade diferente daquela determinada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A única possibilidade seria para um caso específico. Então, para esta pessoa, eu estipulo de que ela vai ser crismada com 13, 14, 15 anos de idade por causa das condições específicas dessa pessoa. Aí sim, mas como norma geral, numa diocese, não pode ser estipulada outra idade diferente das dos 12 anos determinada
pela CNBB. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, gostaria que alguma questão fosse abordada em nosso canal, você pode entrar em contato conosco neste e-mail que aparece em tua tela. E se você está gostando do nosso conteúdo, dá um like para a gente, siga-nos, inscreva-se no nosso canal para que você não perca nenhuma novidade. Um forte abraço e nos vemos por aqui.